verdade, o iluminismo ele foi um movimento, né, um pensamento que se instituiu na Europa, principalmente na França, a partir do século XVII, na onde esses pensadores, chamados, né, de pensadores iluministas, questionavam a ordem vigente daquele momento, que era chamado de Antigo Regime. Né? Então, o que era o Antigo Regime? Era aquela estrutura de sociedade estamental herdada da era medieval, na onde o topo da pirâmide está o rei, na sua prerrogativa de absolutista. Aí vem o clero, a Igreja Católica, que é o segundo estado. O terceiro estado, que é a nobreza. E o terceiro estado são os plebeus, que aglutinam a burguesia, a pequena e média burguesia, os sans-culottes, que é os trabalhadores de urbano, né, da França, e os camponeses. Essa estrutura, chamada de antigo regime, não havia mobilidade social. Lembra, o que definia a classe social a qual a pessoa pertencia, o seu nascimento? E aí, no final da Idade Média, os plebeus vão começar a migrar para as vidas de comércio, chamado burgos, vão começar a trabalhar lá como comerciantes, vão se enriquecer e virar uma forte classe social rica, que vai financiar a ascensão dos reis absolutistas, a formação dos países, né, dos estados nacionais, e vão financiar também a atividade mercantilista como um grande sistema econômico baseado no comércio de mercadorias. No entanto, qual era a classe social da burguesia? Ele era os plebeus, não era? Isso, eles eram de origem Toma. plebeia. Sendo plebeus, eles não tinham privilégios de classe, certo? Então, olha só que interessante. Não sei se vocês viram a pirâmide, né? Lembra a pirâmide que eu sempre coloco para vocês? Mas a pirâmide da França, e era a mesma adotada pelos países europeus de maneira geral, era sempre o rei absolutista no topo, segundo estado, o clero, pequenininho, terceiro estado, o clero, também pequenininho, e 97% da população era plebeia, na onde estava misturado a grande burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, os sans-culottes, que são os trabalhadores pobres dos centros urbanos, e os camponeses, tudo no meio balado, certo? Então, o que vai acontecer? O iluminismo vai ser esse conjunto de ideias que vão se opor ao pensamento medieval, que vai juntamente, né, questionar essa ordem vigente, né? Eles vão questionar, então, esse pensamento dessa sociedade estamental. Eles vão questionar o poder absoluto dos reis, que acima dos reis só Deus. Eles vão questionar a questão, né, vão vir dentro da ideia do racionalismo, onde a mudança do eixo, lembra, do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, os pensadores iluministas, eles vão buscar o quê? A razão, o conhecimento, para poder, né, se sobrepor a essa sociedade conservadora, ultrapassada e injusta. Bom, então o iluminismo, ele tinha um princípio que se fundamentou. Então, ele começou no século XVII, e no século XVIII vai acontecer um movimento que vai colocar as ideias iluministas em prática. Qual vai ser esse movimento? A Revolução Francesa. O que vai ser a Revolução Francesa? Vai ser a destruição do absolutismo francês e a colocação das instâncias de poder a partir dos pensadores iluministas, a partir das teorias iluministas, certo? Então, o iluminismo, vamos dizer assim, ele vai ser a base teórica de sustentação da Revolução Francesa. E o que vai ser a Revolução Francesa? Vai ser um movimento de ruptura dessa sociedade, desse antigo regime de sociedade estamental para uma sociedade de direitos. Basicamente isso. Então, se hoje nós vivemos numa sociedade de direito, onde as pessoas têm os direitos garantidos nas suas leis, nas suas constituições, e tem igualdade de participação, a gente deve à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa deve ao iluminismo enquanto pensamento, enquanto estrutura intelectual, certo? Então, isso foi a parte 1. A parte 2 que nós vamos ver hoje são os pensadores iluministas. Então, quem foram esses pensadores?
foram teóricos que vão analisar a ordem vigente, ver uma teoria em contraposição a essa ordem, colocando um novo caminho, uma nova forma de ver a estrutura social da forma que ela era colocada, certo? Então vamos lá. Quais são os principais pensadores iluministas? Esses são os principais, não são os únicos, existem vários. Mas esses aqui já a gente vai entender por que a gente considera os mais importantes. Então nós temos o Rousseau, o Voltaire, o Montesquieu, o Adam Smith e o John Locke. Todos eles, cada um deles trouxe uma contribuição para a mudança do pensamento. Vamos lá, vamos ver o primeiro. Voltaire. O Voltaire, o nome dele era François-Marie Arouet, não sei se é assim que fala. Ele era um pensador francês. Então, pensar uma coisa bem importante. Pensadores iluministas, nem todos eles eram franceses, mas todos eram europeus. Eles eram britânicos, escoceses, franceses. Então, todos eles vinham dessa estrutura do antigo regime europeu baseado no absolutismo. Vão constituir ideias para romper essa estrutura, tá? Então, o Voltaire, ele era um deísta. O que é deísmo? Né? É uma filosofia que admite a existência de um Deus criador, mas não duvida de um mundo regido pela natureza. Então, ao mesmo tempo que ele dizia o seguinte, existe Deus, mas, né, o mundo, ele é estruturado, ele é regido pela própria grandeza da natureza. E é uma verdade. E a natureza, ela precisa ser conhecida. E para eu poder conhecer a natureza, eu preciso ter estudos empíricos. O que é um estudo empírico? Um estudo científico. Né? O empírico, ele sempre vai pegar um conhecimento, uma teoria, e vai, uma área, né, um campo que se quer compreender ou que se quer teorizar, vamos assim dizer, e vai fazer experimentos e vai provar, né, como que aquilo se forma, como que aquilo se constitui, e vai formar um conceito científico e assim sucessivamente. Então, o ateísmo, ele parte dessa vertente, tá? E olha só que interessante, né, porque lá a gente vê da Idade Média. Aí no século XVI começou o Renascimento, lembra? Renascer, né, para a razão, para o pensamento, vai começar lá nas cidades italianas, Gênova, Veneza, né, que eram cidades também de grande importância do fluxo mercantilista. E desde o Renascimento já vai começar a mudar essa visão, né, da razão sobre a fé, né, do teocentrismo, do antropocentrismo sobre o teocentrismo, né, essa ruptura, lembra, os dualismos. Então, desde o Renascimento, né, na sociedade europeia, no pensamento intelectual, já vinha essa mudança. Então, o iluminismo vai ser um conjunto de ideias que vai, vamos dizer assim, aprimorar essa primeira ruptura do Renascimento e vão construir uma estrutura muito coesa que vai acabar ganhando todas as academias, vamos assim dizer, e vai acabar tendo uma influência muito grande sobre a sociedade de uma maneira geral. E aí ele acreditava, o Voltaire, que para chegar a Deus não era preciso a igreja. Então eles são ferrenhos críticos à igreja católica, mas sim a razão, precisa ter conhecimento, clareza. Então o iluminismo vem dessa ideia de iluminar, né, como se você colocasse para a pessoa, né, o conhecimento, aonde ela pudesse se libertar daquelas amarras que vinha desde a Idade Média e pudesse vislumbrar e enxergar as coisas de uma maneira muito mais ampla, né? Pudesse iluminar. Então, o principal princípio do iluminismo é iluminar a razão, o conhecimento. Então, é por isso que ele vai falar que a gente acredita em Deus, né? E para chegar a Deus eu preciso ter razão, conhecimento, esclarecimento, né? É uma visão bem diferente do que a igreja colocava lá atrás. Bom, e aí, olha só que interessante. O Voltaire, ele não vai ser um ferrenho crítico ao absolutismo. Olha só que interessante. Ele vai propor uma monarquia esclarecida. Isso costuma cair muito em vestibular, viu, gente?
Enem e tal. O que eram os monarcas, os déspotas esclarecidos? É assim que vocês vão ver em prova. Déspotas esclarecidos, ou as monarquias esclarecidas. O Voltaire dizia o seguinte, que os monarcas precisam ter um governo centralizador, né? Eles precisam ter o controle do governo, ter esse poder centralizador, controlado por eles. No entanto, o monarca, ele tem que ser culto, tem que ser conhecedor do pensamento, né? Ele tem que ser uma pessoa com uma visão de mundo muito ampla e tem que ser assessorado por filósofos, por esses pensadores. Então, para ele, a forma de você combater aquele absolutismo, né, que é herdado, né, do antigo regime, seria esse movimento desses déspotas esclarecidos. E realmente, né, vão haver alguns déspotas que vão ser intelectualizados, que vão ter essa assessoria de filósofos para construir uma forma diferente de organizar o poder, né? Então, seria a forma que ele achava que era possível se combater o absolutismo, criando, então, esse déspota esclarecido. E ele era um ferrenho crítico à aristocracia, né, ou seja, o poder da nobreza, o privilégio da nobreza e o poder da Igreja Católica, evidentemente, como uma forma de cercear o conhecimento e a liberdade de pensamento intelectual e tudo mais. Segundo ele, a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Ele notabilizou-se pela oposição ao pensamento religioso, pela liberdade e pela defesa da liberdade intelectual, que é o que eu acabei de falar. Então, ele afirmava o seguinte, afirma que apenas aqueles dotados de razão e liberdade poderiam conhecer as vontades e desígnios divinos. Então, quer dizer, só aqueles que fossem extremamente intelectualizados poderiam se libertar daquele pensamento limitante e de verdade passar a ter conhecimento dos desígnios, das vontades, da colocação divina. Bom, esse aqui é o Voltaire, né? Então, todos eles bem nesse padrão aí, né? Nesse cabelo, que são perucas que eles usam, né? Eles eram muito requintados, porque a maioria deles era ligada à burguesia, né? Então, eles faziam parte de uma classe social de privilegiados, aliás. Bom, segundo nome, Rousseau, vem o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau era suíço, lembra que eu falei? Que eles eram europeus, nem todos franceses, embora o berço do iluminismo seja a França, Paris, principalmente, a Faculdade de Sorbonne em especial. Bom, o Rousseau, ele era um suíço, ele defendia a ideia de um Estado democrático que garantia igualdade para todos. Para isso, ele propôs, então, o contrato social. O contrato social não foi definido só pelo Rousseau, pelo John Locke também, pelo Adam Smith, mas o Rousseau é mais especial porque ele fazia uma crítica à forma que o sistema absolutista se colocava. Então, ele dizia o seguinte, a soberania do poder, para ele, deve estar nas mãos do povo, né? Como é que eu vou dizer aqui? Para ele é o seguinte, o poder, eles tinha que estar sendo, como é que eu vou dizer assim, dividido entre o poder público e o cidadão. Ou melhor, o Estado deveria estar a serviço do cidadão, né, nesse sentido. Então, haveria, então, as pessoas que assumiriam os cargos políticos para poder fazer a administração, haveriam regras que todos deveriam seguir, né, para que a gente pudesse ter, então, um bem-estar comum. A isso ele vai chamar de contrato social, como se fosse um acordo, né? Então, a população garante a organização do Estado e o Estado garante o bem-estar das pessoas dentro da sua individualidade, dos seus direitos e tudo mais. Segundo suas ideias, a população tem que tomar cuidado ao transformar seus direitos naturais em direitos civis. Afinal, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe.
Então é muito interessante essa frase dele, né? Quando a gente estudou o Renascimento, a gente viu o Maquiavel, lembra? E aí o Maquiavel dizia, né? Os fins justificam o meio. Então não importa a medida que eu tenho que tomar, o importante é o resultado. E o Maquiavel, ele respaldou, ele escreveu um livro, O Príncipe, ele respalda o sistema absolutista. E o Rousseau já vai falar ao contrário disso. Ele vai dizer que as pessoas nascem boas, né, na sociedade que a corrompe. E é muito fato isso. Porque às vezes a pessoa entra no mundo político, por exemplo, e ela vem cheio de utopias, de sonhos, né, ética e tudo mais. Aí ela chega lá, tem tanto esquema, tem tanta coisa, e é tanto dinheiro, é tanto poder, né, e aí a pessoa muda, né, e ela se corrompe. Então é bem interessante. O contrato social para Rousseau é uma livre associação dos seres humanos inteligentes que deliberadamente resolvem formar certo tipo de sociedade, a qual possam prestar obediência mediante as suas regras, né? Então, assim, o que ele vai dizer é o seguinte: o contrato social ele sempre vai ser um acordo que vai ser firmado com interesses de ambas as partes, na qual o que cada um, a parte que lhe cabe para cada um tem que ser assumida, para que a gente possa garantir, né, o direito a todos. Esse aqui, então, é o Rousseau. O Montesquieu, Charles Louis de Secondat, foi conhecido como Barão de Labrede e de Montesquieu. O Montesquieu, ele era um jurista francês, ele se destacou na filosofia, ele que criou a filosofia da história e o direito constitucional. Ele, para mim, é o mais importante deles. Por quê? Porque ele vai falar do quê? Da tripartição do poder. Então, o Montesquieu, ele vai criar uma forma de organização do poder que, na verdade, ela é uma crítica direta à centralização do poder dos reis absolutistas. Porque o rei, lembra lá? Acima do rei absolutista, somente Deus. Então, ninguém estava governando verticalmente, paralelamente com o rei. Ele governava sozinho, conforme as suas vontades, não era isso? Então, o Rousseau dizia o seguinte: o poder, na verdade, para que a gente não corra o risco de ter abusos do poder, ele tem que ser dividido, para que a gente possa ter controle. Então, a tripartição do poder, ela existe e ela é a estrutura da organização de poder no mundo, até hoje. Então, o Brasil é organizado dessa forma, com a sua Constituição, e todas as constituições do mundo ocidental são assim. Né? Então, a primeira Constituição, primeiro país a se tornar independente na América foram os Estados Unidos. E logo que eles se tornaram independentes, eles criaram a Constituição deles. E a primeira coisa que eles colocam na Constituição foi a tripartição do poder. E a Constituição brasileira vai se basear também no modelo europeu e assim sucessivamente. Né? Então, a tripartição do poder, vamos dizer assim, que foi a grande contribuição do iluminismo para a organização da sociedade democrática do mundo até hoje. Né? Então, ele tem os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O Rafa, não sei se ele está trabalhando com vocês isso esse ano, né? Ele costuma trabalhar. Mas eu também já expliquei isso aqui para vocês em outros momentos, tá? Mas aí eu vou retomar agora. Então, ele dizia o seguinte: bom, para ficar fácil, gente, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Lembra lá, ó, poder executivo, ele governa, ele administra. Então, se eu perguntar assim para vocês, pessoal, quem governa e administra a cidade? O que vocês me respondem? Prefeito. Muito bem. Quem governa e administra o Estado? Governador. Isso. E quem governa e administra o país? Presidente. Presidente da República. Entenderam? Então, o executivo é a instância política, o cargo político
responsável em administrar, em governar. O poder legislativo, o nome já fala, né? Lembra o quê? Lembra o quê? Criar. Não compreendi. Não tô compreendendo. Criar leis? O poder legislativo. Criar lei? Lembra de lei, certo? Então, Cara, quem elabora as leis e fiscaliza o executivo, ou seja, fiscaliza o de cima, é o legislativo. Se eu perguntar aqui para vocês, pessoal, então, na cidade, quem é que é responsável em elaborar as leis da cidade e fiscalizar o executivo, que é o prefeito? Na cidade, quem é o responsável? Qual o cargo político do legislativo responsável em elaborar as leis da cidade e fiscalizar o prefeito? nem entendo dessas coisas aí, Dri, O perdão. vereador. Não vou conseguir responder sua pergunta. Não, mas vai pensando junto. Eu sei, é que isso tudo parece muito claro, mas não é. É novidade mesmo. Tá? É porque a gente conhece, mas a gente não sabe que tem essa divisão aqui. Né? Todo mundo já ouviu falar do vereador, não já? Às vezes. Então, sempre estão lá, campanha eleitoral, vai eleger o vereador. De vez em quando a gente ouve lá, a Câmara dos Vereadores aprovou tal coisa. A gente não vê no jornal as notícias falando alguma coisa assim? Não vê? Esse cara aí não responde, tudo desumilde. Você viu? Tudo desumilde, eu vou falar, viu? Ó. Então, vamos seguindo aqui. Então, o legislativo é esse poder, tá? Que elabora as leis e fiscaliza o executivo. Então, no caso da cidade, quem é que elabora as leis para a cidade? O vereador. Quem fiscaliza o prefeito? O vereador, certo? E o poder judiciário? Isso é fácil, não é? O que o judiciário faz? Judiciário. Faz o quê? Muito difícil. Lida com a justiça, não é? O juiz. Juízes, promotores, qual é a responsabilidade deles? É julgar, é executar as leis, né? Ele pega lá o Código Penal, que é um código de lei, e, né, executa ali, né? Enquadra a pena diante do crime que a pessoa cometeu, né? Então, o judiciário seria o sistema de justiça. Né? No caso da cidade, quem é o sistema judiciário? É o Fórum Municipal, tá? No estadual, no fórum estadual, no executivo, a Suprema Corte, né? Supremo Tribunal Federal. A gente ouve falar muitas vezes. A Suprema Corte falou tal coisa hoje. Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, falou tal coisa, que é a instância maior da justiça, tá? E veja bem uma coisa, se eu perguntar assim para vocês, pessoal, poder legislativo que elabora as leis para o Estado, quem é? Qual que é o cargo político que elabora as leis do Estado e fiscaliza o governador? O vereador? O vereador é da cidade, do Estado. Deputado estadual. Deputado estadual. Ele elabora as leis para o Estado, governo e fiscaliza o governador. E se eu falasse para vocês, e o poder legislativo federal, quem é? Qual o cargo político? Aí seria o deputado federal. Isso, deputado federal e senador, que fiscaliza o executivo, certo? Então, olha só que interessante. O Montesquieu pensou isso lá no século XVII. E isso é a estrutura da organização do poder até hoje. Não tem como não ser organizado dessa forma. Porque se ele não for organizado dessa forma, ele vira autoritarismo. Ele vira um governo sem democracia, né? Ele vira um governo... Porque normalmente numa ditadura, o que acontece? O executivo assume o legislativo, né? E o judiciário também é determinado pelo executivo. Ou seja, o presidente, por exemplo, né, assume todas as esferas de poder, certo?
Tá? Então, a tripartição do poder, eu analiso como a principal contribuição do iluminismo para a humanidade, né? Para a humanidade, porque foi a forma que ele fez uma teoria pensando em combater um sistema injusto, que era o absolutismo, o rei com plenos poderes. E criou toda uma estrutura de organização, né, que se organiza a sociedade contemporânea até hoje, certo? Então, só para fechar aqui, ó, Poder Executivo, órgão responsável pela administração do território, né, administração do país, do estado, da cidade. Então, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eu tenho nas 3 instâncias. Eu tenho no município, eu tenho no estado e eu tenho no governo federal, certo? Então, ó, Poder Executivo na cidade, prefeito. Poder Executivo no estado, governador. Poder Executivo no federal, presidente da República. No legislativo, eu vou falar, vocês me respondem, hein? Poder Legislativo na cidade, qual que é o cargo político? Vereador. Vereador. Poder Legislativo no estado. Deputado Estadual. Deputado estadual. Deputado estadual. Poder Legislativo no país. No país como um todo. Deputados federais e senadores, certo? E o Poder Judiciário seria os fóruns, né? Todo mundo já ouviu falar do fórum, já. É onde rola o julgamento, tá? Então, eu tenho juízes, eu tenho promotor, não é? Que faz parte dessa esfera aqui, tá? E qual a função deles? É cumprir o cumprimento das leis, né? E julgar e fazer a justiça quando necessário é, certo? Então, essa forma de organizar o poder foi pensada para combater o absolutismo e ela dura até hoje, certo? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tá. O Diderot, qual que é a principal contribuição dele? Ele foi um enciclopista. Se eu falar assim para vocês, enciclopista, o que vocês acham que ele fez? Uma enciclopédia? Ele, juntamente com uma outra pessoa que a gente já vai ver aqui, elaborou o que a gente conhece, elaborou a primeira enciclopédia da história. Qual que era o objetivo de uma enciclopédia? Era colocar todo o conhecimento acumulado da humanidade de uma forma que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento, tá? Então, é que vocês não são mais essa geração, né? Agora vocês está tudo no Google, né? Mas se eu falar para vocês que se não fosse o Diderot pensar em enciclopédia, a gente não teria o Google. Porque o Google é uma grande enciclopédia, na verdade, né? O Google, tudo que você pergunta, você encontra as respostas. E antes, as enciclopédias, normalmente elas eram vários volumes, sempre em ordem alfabética. Então, por exemplo, eu tinha lá a letra A, então, sei lá, eu queria saber o que era a amoreira. Procurava lá a amoreira, estava lá a explicação da amoreira. E assim sucessivamente, né? Então, normalmente, quando eu estudava, né, na minha época, não tinha internet, essa coisa toda que vocês têm hoje. Então, o amigo da gente que tinha uma Barça, que era a enciclopédia mais famosa da época, quando eu era estudante, normalmente ela eram 12 livros, grossão, imenso, super grosso, e custava muito dinheiro. Então, imaginar lá que uma coleção da Barça valia uns R$2.000, era uma coisa nesse nível. Então, o amigo da gente que tinha uma Barça em casa, ele era rei. Sabe aquela história? Em terra de cego, quem tem um olho só é rei? É mais ou menos isso. Então, o amigo que tinha a Barça em casa, nossa senhora, é aquele amigo que valia a pena ser amigo dele para fazer trabalho. E todas as bibliotecas tinham Barça. Então, quando vocês voltarem na escola, muito provavelmente lá na escola deve ter uma Barça. Certeza, tá? Então, o Diderot, ele pensou nisso. Ele pensou que o conhecimento precisava ser acessível às pessoas. E de que forma ele fez isso? Ele pegou e compilou todo o conhecimento num livro, né? Para poder tornar acessível. Apesar e isso foi o maior feito do Diderot, né? Mas enquanto pensador, o Diderot ele era contra o absolutismo, né? Ele escreveu a sua primeira obra,
criticando o absolutismo, que levou ele a ser preso, porque criticar o rei, cara, né, você acabava preso. Então, ele dizia que o absolutismo, ele era responsável por toda a forma injusta que a sociedade se colocava, né, e, portanto, combater, eliminar o absolutismo seria uma forma de você tornar a sociedade ela mais justa. E ele tinha razão, né? Então, ele, juntamente com o D'Alembert, ele fez a enciclopédia, foi assim que eles batizaram esse conjunto de livros. Eles eram, a primeira enciclopédia feita por eles, ela tinha 33 volumes. Então, imagina na época você fazer uma coleção de 33 livros com todo o conhecimento que tinha disponível naquela época. Foi uma coisa fantástica. E a partir de então, o conhecimento passou a estar mais acessível às pessoas, né? Então, foi extremamente importante para propagar as ideias iluministas pelo mundo, né? A gente está falando do mundo europeu, né? Propagar essas ideias, vamos dizer assim, que a enciclopédia feita pelo Diderot foi fundamental, né? Então, a contribuição dele é essa. Então, por isso ele foi chamado, como ele batizou esse livro de enciclopédia, todos os pensadores iluministas começaram a trabalhar nesse tipo de livro, de material e tudo mais, foi chamado de enciclopedistas, tá? É esse movimento. Então, por exemplo, se cair alguma coisa em prova para vocês, falando dos enciclopedistas, vocês vão ter que lembrar do Diderot e lembrar que, até então, o conhecimento não era acessível, era limitado ao grupo de privilegiados intelectuais, né? E a partir daí começou a ficar tornou-se mais acessível, tá? Esse aqui é o Diderot, certo? O Adam Smith, ele é considerado um dos principais pensadores do movimento iluminista, porque ele é considerado o pai da economia moderna, né? Então, o Diderot, o Adam Smith, ele vai ser contra o mercantilismo. Vocês lembram que eu trabalhei com vocês no mercantilismo? Foi no segundo bimestre, a gente trabalhou o mercantilismo, sistema econômico baseado no comércio de mercadorias. Qual era o objetivo das grandes navegações? Sair, procurar novas rotas marítimas para chegar até as ilhas para buscar o quê? As especiarias, que eram produtos, temperos de alto valor comercial, que eles voltavam, vendiam na Europa, né, no comércio europeu, ali a partir de Gênova, e valia peso de ouro, porque você imagina que não tinha freezer, geladeira, nada disso. Então, os temperos passaram a ter um valor de mercado absurdo. Então, o mercantilismo, ele vai ser essa prática. Então, quando os portugueses chegaram aqui, o que eles queriam? Encontrar ouro, para poder levar daqui para a Europa. E eles vão encontrar, né, no terceiro ciclo que a gente viu lá. Mas no primeiro momento, o que eles acham aqui abundante? O pau-brasil. E aí eles passam a pagar escambo para os índios, né, trocar lá espelho, aguardente, coisas sem valor, pela mão de obra dos índios, que cortava para ele as árvores, eles enchiam a caravela com o pau-brasil e voltava para a Europa e ganhava muito dinheiro vendendo essa madeira. Madeira essa que era utilizada para fazer móveis, instrumento musical, tinta de tecido, entre outras coisas. Então, o mercantilismo era essa atividade. Sair buscar produtos de alto valor comercial para ser vendidos na Europa e enriquecer ali o sistema econômico. E lembrando aqui que o mercantilismo ele era totalmente controlado pelo Estado, ou seja, pelos reis absolutistas. Então, o Adam Smith, pensando nessa coisa de se contrapor à ordem estabelecida, ele criou, então, uma proposta de atividade econômica em contraposição, ou seja, o oposto do mercantilismo. Porque o mercantilismo não tinha liberdade, tudo era controlado pelo rei. A burguesia ganhava rios de dinheiro, mas tudo ela tinha que pagar imposto ao rei,
toda atividade era monitorada e chancelada, vamos assim dizer, pelo rei, tá? Tudo sob controle da coroa. E aí, o que o Adam Smith falava? Que a atividade econômica, né, ela tem que ter liberdade. A economia tem que ter liberdade. Ou seja, o capital, o dinheiro, a burguesia, ele tem que ter liberdade para organizar as suas atividades econômicas, né? Livre da intervenção do Estado. Pode-se pagar imposto, mas tem que ter liberdade para organizar conforme o setor econômico deseja. Então, daí veio o termo liberalismo econômico, né? Então, ele é considerado o pai da economia moderna, porque, para vocês terem uma ideia, hoje, nós vivemos o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Como se fosse o novo liberalismo. Então, quando você vê uma política de Estado que pensa em privatizar todas as empresas estatais, né, acabar com o serviço público, por exemplo, né, essa é uma prática do liberalismo econômico, porque o liberalismo defendia de uma forma muito ferrenha, né, muito forte, a propriedade privada, em detrimento da propriedade estatal. O que é a propriedade estatal? A propriedade do Estado, certo? Então, toda política econômica, na onde a propriedade privada tem mais destaque que a propriedade estatal, ela se pauta no liberalismo econômico, certo? Por isso, ele é chamado o pai da economia moderna. E aí vem umas falas dele que é ótima, né? Ele afirmava que somente com o fim dos monopólios, ou seja, controle, né, de determinados setores ou do Estado, e da política mercantilista, o Estado iria prosperar de fato. Ele dizia que o controle do Estado e o monopólio de determinados... O que é o mono? Mono é um, pólio grupo de poder, né? Grupo econômico de poder. Então, o mercantilismo, ele tinha alguns grupos de poder, então a Companhia das Índias era um grupo, né, que fazia um monopólio do comércio da especiaria, por exemplo. Então, seria esse controle desses grupos e a intervenção do Estado. Então, ele dizia que o país só faz se prosperar de verdade se ele se libertar disso. E que a riqueza das nações advinha do esforço individual, e, por sua vez, é o que fomenta o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Bom, aí ele defendia a propriedade privada, como eu já falei para vocês, e óbvio que, evidentemente, que a burguesia adorou, né, as ideias do Adam Smith, porque elas também acabavam com o privilégio feudal da nobreza, né, e com o mercantilismo, sobretudo. Esse aqui é o Adam Smith. Ele era britânico, né? Não coloquei aqui, mas ele era... O John Locke também era inglês, ele também trabalhava com essa ideia, né, do empirismo, né, ou seja, da busca científica, do conhecimento. O empirismo é aquele conhecimento testado, comprovado, e que torna-se uma teoria. Ele também foi um teórico do contrato social, e ele dizia que o ser humano era uma tábua rasa, né? E então, assim, a partir do conhecimento, né, ele poderia, então, né, chegar a poder se desenvolver por meio do seu esforço e da razão, né? A razão aqui sempre pautada pelo conhecimento. Ele também defendia a liberdade dos cidadãos, a autonomia econômica, ele também ia na vertente do liberalismo. Ele combatia a ideia de que Deus decidia o destino dos homens e alegava que a sociedade corrompia os desígnios divinos contra o impedimento. Suas ideias auxiliaram a derrubar o absolutismo inglês. Então, ele foi muito importante para o fim do absolutismo inglês. Então, esse aqui é o